Centineo é mais conhecido por ser crush de comédia romântica. Fez a trilogia de Para Todos os Garotos que Já Amei da Netflix, mas agora tentou dar uma virada de chave na sua carreira, indo para o gênero da espionagem barra ação barra investigação com a nova série original O Recruta. Eu assisti todos os episódios em primeira mão, eles acabaram de chegar na Netflix, pois é, nessa sexta-feira, dia 16, e eu vim contar aqui pra você. Será que vale a pena? Será que ele conseguiu se livrar um pouquinho desse estigma de ser o galã de comédia romântica e consegue convencer a gente no gênero da ação? Vamos falar sobre isso agora, vem cá. Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, muito obrigado por estarem aqui no meu canal. Já chega se inscrevendo aqui, ative as notificações, o apoio de vocês no canal é extremamente importante para fazer com que o canal cresça e também para fazer com que esse vídeo e todos os outros aqui do canal alcancem mais pessoas. Então, dá aquele apoio para mim e não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes e no TikTok, no @Rafa Gomes C. Eu estava focadíssima em The White Lotus, que me tomou um tempo gigantesco com as suas edições. Os vídeos foram bem mais cheios de edição, foram vídeos muito mais complicados de produzir, mas agora eu tô aqui pra gente falar de uma série original da Netflix intitulada O Recruta, que é uma criação de Alexi Hawley. Alexi Hawley, ele já tem um histórico em produções do gênero de ação. Ele fez a série The Following, fez a série The Rookie também, então ele tá acostumado a trabalhar nesse campo de espionagem, investigação, uma pegada policial, e O Recruta é essa mistura de comédia, mas é uma pitadinha de comédia com muita espionagem, muita ação e também muita investigação. E aqui a gente acompanha Noah Centineo como Owen, esse menino que acabou de formar na faculdade de Direito e ao invés de trabalhar em firmas, em trabalhar em escritórios de advogados, ele decidiu tentar uma vaga num dos lugares mais inescrupulosos, mais cruéis e também mais burocráticos dos Estados Unidos. Ele foi parar na CIA. Só que ele tá ali para trabalhar como um advogado. Só que o que ele achava que seria o seu trabalho, na verdade, vai virar do avesso quando ele acidentalmente, durante o seu trabalho protocolar, acaba descobrindo, se deparando com um caso, uma denúncia de uma ex-informante da CIA que tem informações extremamente valiosas e perigosas para usar contra a CIA. E aí é claro que ela vai entrar com uma chantagem feia, e quem vai ter que lidar com esse caso foi aquele que foi o primeiro a botar a mão nos documentos, que é aqui o nosso Owen Hendricks, vivido pelo Noah Centineo. E aí a vida dele vai de um advogado para uma espécie de recruta, um espião, meio que quase espião mirim, porque ele não faz ideia do que ele tá fazendo. E aqui a gente tem essa combinação entre a comédia, também a espionagem, a ação e, obviamente, a investigação. O Noah Centineo tá de parabéns. A primeira surpresa que eu tenho aqui em relação a essa série é a performance do Noah. Não que ele seja um ator ruim, não acho o Noah ruim, mas querendo ou não, como ele fez muito sucesso no primeiro filme Para Todos os Garotos que Já Amei, ali ele se tornou um instant classic crush. Ele virou um crush instantâneo ali da audiência. E é claro que ele fez as duas outras sequências da franquia de Para Todos os Garotos que Já Amei e fez outras produções ali do gênero também dentro da Netflix. Então o nome dele ficou muito associado a esse galanzinho teen. Então é claro que para você migrar de um gênero desse, que é extremamente mais feminino e que também é muito mais mela, cueca, vamos dizer assim, e ir desse gênero para um campo totalmente oposto, é claro que pode ser desafiante, mas uma coisa que eu percebi muito aqui nessa performance do Noah é que ele tá realmente como um recruta. E não apenas como um recruta dentro da série, mas também como um ator que tá meio que sendo recrutado para uma nova tarefa, para um novo desafio, que é realmente virar uma chave na sua cabeça, na sua performance e virar uma chave na mente da audiência, que tá acostumada a vê-lo como galã teen e que agora vai conseguir vê-lo por uma ótica diferente. E eu vou te dizer que funcionou. Em alguns momentos ele lembra uma versão mais nova, mais jovem do Mark Ruffalo, aquele cara que ele é bonito, ele não tem todos os traços daquela beleza clássica, ele não é loiro, não tem olhos claros, mas ele tem aquele charme, aquela beleza, que é uma beleza diferente, aquele cara que ao mesmo tempo que parece meio
aéreo, alheio às coisas ao seu redor, é um cara que também é extremamente cativante com o seu olhar, com a sua forma de gesticular, de falar. Então a performance dele lembra muito essa versão mais jovem do Mark Ruffalo, e eu gostei demais de ver ele aqui nesse papel, que acaba sendo um papel de transição na sua carreira e mostra a versatilidade dele. Ele tá de parabéns mesmo, porque ele é aquele cara que tá na casa dos 20 anos, acabou de formar, tá no seu primeiro emprego e acaba caindo dentro da CIA, então existe o glamour de estar dentro da CIA, mas uma coisa legal aqui da série é que eles desmantelam todo o glamour da organização, que aqui eles chamam de empresa, de company. Isso eu achei bem legal, porque, querendo ou não, tanto a CIA quanto o FBI sempre foram vendidos em Hollywood como as instituições mais badasses, aquela coisa toda, bem de pegada de filme de investigação, sabe? A galera, a elite da segurança máxima e não sei o que protege os Estados Unidos com unhas e dentes. E aqui a série acaba fazendo também naturalmente uma crítica e uma sátira à própria organização, mostrando personagens que são bem peculiares e mostrando como funciona o jogo de poder, com um certo nível de seriedade, mas também com um toque de um humor mais ácido, um humor mais irônico. Então a gente vai ver aqui coisas como pequenas críticas à burocracia da CIA, a toda a papelada que envolve a instituição, e não só em relação à papelada, mas também uma crítica ao formato de trabalho deles mesmo, computadores mais antigos, falta de investimento em tecnologia, ao mesmo tempo em que determinadas pontas da instituição são ultra tecnológicas, vai mostrando também até aquelas burocracias de gabinete, sabe aquelas coisas de baia, de órgão público? E aqui eles mostram a CIA quase como um clássico órgão público brasileiro. E eu posso falar isso com autoridade, porque eu dediquei 4 anos e meio trabalhando em órgão público como assessora de político. Então assim, eu sei o que ele tá falando ali nessa série e eu consegui me identificar em alguns momentos. Fora aquela puxação de tapete que existe entre os colegas de trabalho. Isso é muito comum no setor público. Se você já trabalhou no setor público, você sabe que isso é de lei dentro das instituições, mas é claro que também acontece no setor privado, não vamos deixar aqui de citar o setor privado, mas é interessante a forma como eles vão mostrando essas entranhas da instituição, desmembrando ela, desconstruindo ela diante dos olhos da audiência, a partir de um roteiro que é bem fluido. Eu fiquei na dúvida se a Netflix ia botar uma grana boa pra fazer as cenas de ação, porque a gente consegue perceber quando o bagulho é bem feito ou não é, né? Quando foi a última vez que você me ouviu dizer a palavra bagulho aqui, gente? Porque nem eu me lembro e nem sei por que raios eu disse a palavra bagulho. E só nesse intervalo eu acho que eu disse umas 3, 4 vezes, né? Mas enfim, a gente tem toda essa construção aqui das cenas de ação que funcionam muito bem, cenas de ação bem elaboradas, temos lutas muito boas, temos lutas também conduzidas por mulheres. O que eu gostei demais de O Recruta é que ela é uma série que tá indo na contramão dessa nova vertente. A gente tem uma vertente um pouco mais progressista, que tem forçado algumas questões, tanto no cinema quanto na TV, mas peca na construção das suas personagens femininas. Tenta vendê-las como heroínas, guerreiras, poderosas, mas ao mesmo tempo esquece de construir alicerces narrativos que sejam bons o suficientes, que justifiquem toda essa ascensão do poderio feminino. Eu espero que você esteja entendendo o que eu tô querendo dizer. Então, a gente tem tido esse problema, é o clássico da Mary Sue, que é aquela personagem que já vem pronta, não tem um processo de construção da personagem. Mas não é o caso aqui em Recruta. Nós temos mulheres muito fortes que são badass, guerreiras, partem pro combate, conduzem times em campo também, e tudo funciona muito bem de maneira muito natural. À medida que a gente tem um personagem masculino que também é muito bom, ao mesmo tempo que o Owen é aqui apresentado como esse cara que é muito sortudo, que fica brincando com a sua sorte, fica brincando com as circunstâncias e fica sempre testando os seus limites, ele também é um cara que é realmente um novato, ele não sabe lidar com o meio onde ele tá aprendendo, e quanto mais ele tenta aprender e quanto mais ele tenta se
da Pitara, esse meio da Cia, mais ele se dá mal. Então é muito legal a gente ver esse contraste. Ele é um cara que dá muita sorte naquilo que ele tá fazendo. Então Deus está abençoando esse boy aqui no seu trabalho, mas ao mesmo tempo ele tem que lidar com colegas de trabalho extremamente ciumentos e infantis, puxadas de tapete constantes, jogada de trabalho também, sabe aquela coisa de desvio de função? Passa um trem que não tem nada a ver contigo pra você fazer. A gente tem muito disso aqui dentro do contexto do personagem. Então ele lida com diversas adversidades ao longo dos 8 episódios que vão testando ele, tanto física quanto emocionalmente. Então é sempre uma balança muito equilibrada. Ele não é aquele cara que tá pronto, que é um personagem que não precisa de nada, ele não é um John Wick, um cara habilidosíssimo, mas ao mesmo tempo ele é um cara que tem sempre a sorte ao seu lado. Então tem o contraste entre ele ter muitos problemas, mas também soluções que de certa forma acabam beneficiando ele. Mas tudo funciona muito bem. Eu tô realmente impressionada com essa série, porque eu não tava dando nada pra ela, mas a Netflix foi e trouxe o Recruta aqui, que é dividido em 8 episódios muito bons. Não tem um capítulo aqui que não tem uma cena eletrizante de ação, que não tem uma luta corporal também. Então você vai se sentir muito bem servido. Eu acho que tava passando da hora da Netflix americana trazer séries de ação bem mais intensas. A gente tem visto séries europeias que estão sendo lançadas pela Netflix, que estão puxando para esse lado da ação, da espionagem, da investigação, mas eu tava sentindo falta de uma série americana nesse sentido. E o Noah Centineo tá aqui para conduzir essa produção com uma perspectiva de realmente ter uma vida longa. Então, se você gosta desse gênero, eu tenho certeza que você vai se esbaldar, se fartar aqui do começo ao fim. Não vai deixar você na mão. Essa é uma série que também trabalha muito com a sanguinolência. Então, aqui a gente não tem sanguezinho azul, aquela manchinha de sangue bem pequenininha para entrar dentro da censura, não. Então é claro que você tem que levar em consideração também qual é a classificação indicativa dessa série, porque ela é uma série para o público adulto, mas eu adorei. E o final da primeira temporada é tão eletrizante e é tão salivante, ele deixa a gente tão angustiado que realmente faz você desejar uma segunda temporada. E pelo fato de ser estrelada pelo Noah Centineo, eu creio que não vai demorar muito pra Netflix confirmar uma nova temporada, viu? Porque eu acho que essa série aqui vai juntar dois públicos que normalmente não se encontram, que são as fãs do crush Noah Centineo e os fãs do gênero de espionagem. Então eu acho que a gente vai ter um combo bem eclético de audiência, de público. Então eu acho que vai agradar muita gente e tem direito a conseguir uma vida longa dentro da plataforma de streaming. Agora eu quero que você me conte, já assistiu a série? A série acabou de chegar, então talvez você ainda não tenha assistido todos os episódios, mas assista e deixe o seu comentário aqui. Fala se você gostou, fala se você não gostou e não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, Instagram, @RafaGomes, e TikTok, @RafaGomesC. Um beijo, um queijo e a gente se vê na próxima. Tchau!